Para você que não gosta muito de ler quadrinhos, Guerra Civil, um romance adaptado dos quadrinhos do Mark Millar e do Steve McNiven. Esta obra aqui é bem interessante, aliás, esse formato aqui é bem interessante. Vou mostrar para você como que ele foi construído e, inclusive, compará-lo com o que vem nesse box aqui, que também tem o mesmo livro. Fica comigo nesse vídeo de hoje. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveite para se inscrever, para a gente bater um papo, interagir. Eu acho que vai ser muito massa se você se inscrever, a gente continuar conversando e me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. Guerra Civil você manja, né? É uma história em quadrinhos muito famosa do Mark Millar e do Steve McNiven. A gente conhece Guerra Civil por meio dos filmes também. Tem um filme Guerra Civil que foi adaptado para o MCU e nessa época aí saiu este livro. E vários outros, inclusive, a Marvel iniciou essa campanha editorial de pegar histórias em quadrinhos e transformar elas em romance. Romance é o quê? É um livro, né? Uma história escrita, assim, não é com ilustração. Então, para quem gosta de figurinhas, esse aqui não é o livro para isso. E eu me amarrei demais quando descobri esse livro aqui, porque eu queria entender a história de Guerra Civil para me preparar para o filme na época que ele foi lançado. Então, eu li e foi bem legal, cara, eu gostei bastante. E algumas coisas me chamaram a atenção nessa edição aqui, que é como ela é construída. Primeiro que a história, ela não é baseada no do filme, ela é baseada nas próprias histórias em quadrinhos, né, na própria saga. E tem algumas diferenças, é claro, porque essa obra, por ser um livro, um romance, uma história, assim, ela precisa adaptar algumas coisas. E ali no quadrinho, que eu acho muito interessante quando a gente lê, é que existe a arte, né, o desenho, os balões e a intenção, mas muitas coisas não estão escritas ali. Você, quando está lendo uma história em quadrinhos, você imagina algumas coisas, você meio que se transporta também para aquela história, e não necessariamente todas as nuances dos personagens são capturadas nos quadrinhos, do mesmo modo nos filmes e do mesmo modo num livro como esse daqui. E é nisso que o autor, que é o Stuart Moore, faz. Ele reforça alguns elementos que não necessariamente estavam tão reforçados na HQ, né? Tem várias coisas. Por exemplo, logo de cara, a gente se depara no início do livro com a consequência que faz o governo querer controlar os heróis, né? Alguns heróis estão fazendo um reality show e aí, de repente rola uma explosão ali. Aqui no livro, a gente mergulha um pouco mais na consequência disso, nos sentimentos, no medo, no que aqueles heróis estavam pensando. É a mesma obra que a história em quadrinhos? Não, porque senão seria história em quadrinhos, né? Mas é uma releitura, é uma forma, uma perspectiva, uma ótica diferente do que acontece lá. E o Stuart Moore procura ser o mais fiel possível a essa história. Esse livro aqui tem aquela página amareladinha, mais pro amarelo, na verdade, né? Puxado mais pro amarelo, o que faz a leitura não ser tão cansativa assim, e tem um rolê bem legal aqui. A maneira como eles organizaram a edição desse livro, para mim, é a parte mais interessante. Esse livro é da Novo Século, como dá para perceber aqui. Como é que eles dividiram o livro? Eu vou mostrar para vocês aqui dessa forma. Opa, ó, primeiro tem um marca-página, aqui que é bem legal. Atrás vem a provocação, né, de que lado você está. Inclusive, no lançamento do filme Guerra Civil, eles também fizeram essa brincadeira, né? Se você é Team Cap ou se você é Team Stark. Então, de que lado que você está? Porque é justamente isso que a guerra propõe, né? Dois lados. Quem está a favor do Capitão América, que entende que não devemos nos curvar a essa obrigatoriedade de revelar as suas identidades e se adaptar às regras do governo, e o Tony Stark, que acha que sim, que os heróis estão muito descontrolados e as coisas precisam ser melhor organizadas, senão a gente vai perder o controle de tudo isso. Cada um à sua maneira, cada um vendo a sua forma, como que as coisas deveriam caminhar dentro dessa relação de responsabilidade dos heróis. E como então o livro conduz essa dualidade, né? Um lado Capitão América, outro lado Homem de Ferro, a capa já traz essa imagem aqui, mas o livro, né, essa edição, olha que bonito, sensacional, né? Acho isso muito bonito. Aqui do lado a gente tem essa capa e a gente pode ver que ela segue esse tom preto aqui, realmente parecendo uma história de luto, né? Até porque tem alguns heróis que morrem aqui. Olha que interessante. Então, aqui desse lado, um foco no Capitão América e na parte aqui da capa, um foco no Homem de Ferro. E o livro, ele tem esse tom mais sombrio, ele tem essa diagramação mais sóbria,
porque justamente a história, ela é uma história que vai se aprofundando, como eu comentei, nesses personagens, e vai deixando um clima muito de luto em algumas vezes. Tem momentos aqui da maneira como o Stuart Moore escreve que você fica impactadíssimo com a forma como acontecem as mortes. E outra coisa bem interessante, ó, você pode ver aqui a página, ela é preta, então a gente tem aqui Guerra Civil, e tem uma parada bem legal aqui, o livro vai se dividindo entre a visão do Capitão América e a visão do Tony Stark, e em cada capítulo ele traz aqui, ó, o emblema do Capitão América, quando o capítulo vai explorar um pouco mais o Capitão América, e ele alterna para as visões que envolve o Homem de Ferro. Olha que interessante. Então, é muito, muito, muito legal. Eu vou dizer que o impacto dessa obra, não esse livro, né, mas a obra Guerra Civil para os quadrinhos é gigantesco. Nas HQs a gente tem a questão do Homem-Aranha se revelando, e esse trecho aqui no livro, meu amigo, a maneira como Stuart Moore adapta isso é muito interessante, é muito legal. E nas HQs, essa mudança, né, quando o Peter Parker se revela de fato para as pessoas, porque essa era uma regra que tinha, né, que o governo colocava para todos os heróis que assinariam ali o acordo, que você não poderia mais usar uma máscara, era um risco muito grande, as pessoas não saberem quem são esses heróis. E aí rola essa revelação, putz, é uma parada muito louca. Tanto que para desfazer esta revelação, acontece uma outra saga do Homem-Aranha, que é a famosa saga do Mephisto, muito polêmica inclusive, que acabou atrapalhando bastante aí o futuro do Homem-Aranha nas HQs, né? Então veja que interessante, né? A obra desta forma aqui é muito legal, muito gostosa de se ler e muito envolvente, muito envolvente. Como eu falei no início desse vídeo, essa é uma saga que a Marvel começou a fazer de adaptar vários livros para romance. Então aqui tem algumas opções que eles fazem isso, né? Tem aqui livro dos X-Men, tem Guerras Secretas e tudo mais. E no meio do caminho, eu achei também esse box aqui, que é o box da Marvel também, só que é Guerra Civil, aquele mesmo livro lá, só que junto com Guerras Secretas. E já que vai ter adaptação de Guerras Secretas, eu pensei, interessante, vou conhecer essa história também por meio deste livro. E eu vou mostrar para vocês aqui esse box. Tem algumas diferenças em relação àquela edição, a começar pelo tamanho. Olha o tamanho desse box aqui e olha o tamanho do livro, né? Então já é bem diferente. São da mesma editora, Novo Século, mas aqui é uma versão mais compacta, né? E aqui, ó, então tem um box e tem uma coisa bem legal aqui nessa caixinha, que é um pôster de Guerras Secretas, primeiramente. Vou mostrar aqui, olha que legal. Vem um pôster aqui com a capa de Guerras Secretas e vem, obviamente, o livro Guerras Secretas e o livro Guerra Civil. Vamos comparar aqui os dois, lado a lado, aqui, olha só. Guerra Civil, essa daqui é a edição que eu comprei, que é a edição sozinha, né, só esse livro, e aqui a do box. Perceba que tem uma diferença, inclusive aqui, olha, na espessura. Algumas páginas, essas páginas, não sei se você vai conseguir, vamos ver se vai focar aqui. Ó, tá vendo que esse livro aqui tem essas linhas pretas? É por conta daquelas páginas que vão dividindo a narrativa entre Tony Stark, Capitão América, Tony Stark, Capitão América, né? Agora esse aqui já não tem isso, as páginas são mais, não tem essa diagramação toda com páginas escuras no meio do livro, né? Mas ainda assim é uma edição muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Aqui atrás também tem a mesma ilustração, num tamanho menor obviamente, e no final também aqui a ilustração. Mas você já consegue perceber, ó, que essa última página aqui, ela é uma página que não é na cor escura, né, na preto, como tem essa daqui do Guerra Civil, né? Mas a história, gente, é a mesma, embora ele pareça menor, né? A história é exatamente a mesma aqui do livro. Então, aqui a gente tem essa edição, a página também com aquelas cores, com a folha daquela cor mais amarelada, né? Para deixar justamente não ficar tão cansativo a leitura. Então, Guerra Civil. E aqui a gente tem Guerras Secretas. Guerras Secretas, esse livro aqui. Tem então aqui a parte de trás, essa ilustração aqui, que mostra o Magneto. A história de Guerras Secretas é muito legal. Também representa algo bem importante para a Marvel. E eu aqui no canal fiz um vídeo onde eu conto o que são as Guerras Secretas. Existem duas edições de Guerras Secretas. Essa daqui é a primeira edição.
É a edição de 1984, tá? Onde a gente tem a primeira vez que Guerras Secretas acontece. É muito interessante essa história, inclusive como ela surge, porque Guerras Secretas foi meio que encomendado pela Mattel, sabe? Tava uma febre aí de juntar heróis e tudo mais, e a Mattel então encomendou da Marvel um crossover. Então, Guerras Secretas a gente pode chamar do primeiro crossover aqui da Marvel. Não vou entrar em tantos detalhes para você não perder o vídeo que eu gravei aqui no canal, o link tá aqui nos cards, tá bom? Mas isso daqui é igualmente incrível e divertido. Tem muitas coisas que acontecem aqui nessa HQ que meio que repercutem, né? Um exemplo, o Venom é aqui que ele aparece a primeira vez. Aliás, nessa HQ, não, nesse livro, né? Nessa HQ aqui, onde o livro se baseia. Então, o Venom aparece pela primeira vez. A gente tem o uniforme do simbionte do Homem-Aranha. Então tem bastante coisa interessante que acontece e repercute aí ao longo da Marvel. A obra, o livro, aliás, mesma coisa, aquela folha mais amareladinha, pra gente ter uma leitura muito boa. Esse livro aqui, ele tem... Vou até comparar o número de páginas, né? Essa versão aqui tem 303 páginas ao todo. E a de Guerra Civil, já que eu tenho os dois aqui, fica legal pra comparar. A Guerra Civil do box tem 318 páginas. E a Guerra Civil do livro isolado, vamos chamar assim, aqui tem 395 páginas. Então quase 400 páginas. A mais é porque do tamanho da fonte, o espaçamento, né? Mas a história é exatamente a mesma. Aí você me pergunta, Zé, por que você comprou 2 livros desses? Porque eu falei, né? Que eu queria ler Guerras Secretas, e aí, poxa, Guerras Secretas com pôster e uma box, achei bem legal. Deixa eu mostrar a box, ó. Deixa eu mostrar a box aqui pra vocês. Aqui, ó, a caixinha bem feitinha também. Poxa vida. Aqui na frente tem aquele detalhe, olha só, laminado aqui, brilhante. Putz, uma caixinha bem feitinha, bem legal. Gente, Guerras Secretas tem se tornado a minha história favorita, predileta. Mais uma vez, o pôster aqui, como eu mostrei, né? Guerras Secretas tem se mostrado pra mim uma história muito legal. Que a gente tem o Magneto. Pô, eles se teletransportam pra uma nave, assim. E de um lado de uma nave tem os heróis e do outro tem os vilões. Mas tem uma parada muito louca, porque na dos heróis, quem que tá lá? O Magneto. Pô, rola uma bagunça, uma confusão, assim, danada. Doutor Destino tá envolvido no rolê. Mano, é muito da hora, é muito da hora. Então, assim, é uma forma diferente de você conhecer essa história aqui de Guerras Secretas e também Guerra Civil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse review aqui dessas obras. Tem disponível na internet para você comprar esses livros. Tô começando a pensar que acho que seria uma boa eu criar os meus links de livros que eu vou indicar aqui, ou essas obras todas, para vocês comprarem. Quem sabe eu ganho uma coisinha a mais, né? Quem sabe, olha... Me parece uma ideia interessante. Mas é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um comentário aí sobre qual dessas obras você já leu, se você conhecia esses livros, se você leu pelas HQs, enfim. Tô bem curioso para saber como você teve acesso a essas histórias. E se inscreve aqui pra gente continuar produzindo mais vídeos como esse. Um forte abraço para você e até a próxima.